Olá pessoal, sou a professora Celina Olivindo, vou estar com vocês na disciplina Processos Administrativos do curso de especialização em Gestão Pública Municipal. Sou administradora, pedagoga, mestre em administração e doutoranda em administração e vou estar aqui hoje com vocês tentando mediar esse aprendizado que vocês já são muito bem assistidos com o material didático tanto impresso como os fóruns e os exercícios, tá? O objetivo dessa disciplina é discutir conceitos sobre os processos administrativos, trabalhar as múltiplas percepções de vocês nesse contexto, dar orientações de como organizar esses processos administrativos, que eu acredito que saber vocês já sabem, estão buscando aí como organizar, além de saber utilizar essa ferramenta chamada fluxograma, que é uma ferramenta ainda pouco explorada na iniciativa privada, muito realizada no sentido burocrático na iniciativa pública, mas não tão bem explorada numa prática. É uma ferramenta muito importante, principalmente quando você visa empresas organizadas, empresas que buscam aí uma ISO. Toda a fundamentação da ISO, ela fundamenta assim fluxograma, organograma, e é o que nós vamos estar trabalhando nessa disciplina, tá? Então, na unidade 1, nós vamos ver o que são processos e os critérios de independência desses processos e as organizações públicas e suas configurações. Então, eu vou tentar levar aqui a oratória da aula de uma maneira bem simples, de uma maneira bem prática e flexível, para que vocês possam explorar melhor, qualquer tipo de dúvida do conteúdo do livro, do Mendonça, e qualquer dúvida também poder tirar via e-mail, e para que eu possa também colaborar com o aprendizado de vocês. Então, no que se refere à unidade 1, ela é denominada de processos organizacionais. Ela tem uma proposta de aproximar a visão conceitual de vocês dentro de uma configuração organizacional que permita potencializar a melhoria de desempenho no escopo da gestão, ou seja, no objetivo da gestão. Então, o objetivo central da disciplina é fazer com que vocês sentem com as equipes de trabalho de vocês, para que vocês possam entender a necessidade e a importância de se planejar, e para que você tenha essa necessidade, essa importância de planejamento, você tem que saber onde você quer chegar, que é o nosso famoso objetivo, que é o nosso famoso escopo. Então, eu só posso planejar um caminho se eu souber para onde eu quero ir. Então, você percebe nessa imagem o quanto é importante você sentar ao redor de um objetivo e dali desenhar, traçar como é que você vai chegar lá. Então, capacitação frente ao gerenciamento de processo. Então, a disciplina nada mais é do que preparar vocês para um processo gerencial de atividades, de ações e de passo a passo dentro dessa disciplina, tá? O que são esses processos, já que eu estou falando de processos gerenciais, ou processos administrativos? Eu tenho um hábito de, quando eu quero aprender uma coisa, eu sempre conceituo. Eu dou nome a esse sujeito. Então, quem é o processo, quem é o administrativo, quem é o administrador, o gestor. Então, é interessante a gente ter esse conceito. Então, vamos pegar aqui o conceito do que está no material didático de vocês, que diz o seguinte: que processo é um grupo de tarefas interligadas, logicamente, que utiliza os recursos da organização para gerar os resultados definidos de forma a apoiar seus objetivos, tá? Então, esse conceito de processo nada mais é do que aquele famoso esquema que a gente conhece muito na graduação, que são os inputs, as entradas, que passa por um processo, por uma transformação, que gera uma saída, que são os outputs, e é alimentado através de um feedback. Então, imagine isso, vamos imaginar um café, como seria o processo para fazer um café. Você tem ali o pó do café, que é a entrada, os inputs. Esse pó do café vai ser adicionado água e, para quem gosta, açúcar. Passar por um processo de fervura, passar por um outro processo chamado de coar, a gente chama no Piauí coar, e aí vai gerar um café coado. Então, isso é simples, isso é uma forma de fazer um esquema de como organizar um conjunto de atividades dentro de determinados processos, tá? Então, um outro autor fala aqui que é esse processo, é uma série de etapas criadas para produzir um bem ou serviço. Foi o que eu acabei de falar do café, é um processo de etapas.
Então você tem a água para ferver, adiciona o açúcar, adiciona o pó, coa, vira o café. Então você tem um conjunto de atividades, tá certo? Então não é difícil e não é complexa a disciplina, muito pelo contrário, ela é muito gostosa de ser estudada e de aprender, porque você pode aplicar em qualquer momento, em nenhuma organização ou na sua vida cotidiana. Então, como a disciplina é processos administrativos, e eu já sei que processo é um conjunto de atividades que tem o objetivo de chegar a atender, a transformar, a gerar um produto ou um serviço, administrativo significa o quê? De acordo com o nosso autor, ele aborda que a partir de um modelo de planejar, dirigir, coordenar, controlar, significa que eu estou aí pensando administrativamente. Para Robbins, 1981, página 73, ele diz o seguinte: um modelo e, por definição, uma abstração da realidade. É uma apresentação simplificada de algum fenômeno do mundo real. Ele diz que isso tem a ver com as questões administrativas e que a administração, ela envolve planejar, organizar, liderar e avaliar. Simples assim. É realmente simples. Não é fácil, mas é simples, tá? Então eu trago aqui essa primeira figura para que vocês possam entender, assim, então o que são processos administrativos. É como se eu batesse um retrato, tá? Uma foto de tudo aquilo que acontece dentro da minha organização e eu pudesse mostrar para outra pessoa através de uma imagem o que eu vejo, como que minha empresa se comporta. Então você percebe aqui que ele coloca a organização bem no topo, no centro, e aí essa organização ela é envolta. A gente chama pelos stakeholders, ela é envolta por pessoas, por agentes internos e externos, e ela também é envolta de processos internos e externos, assim como ela é envolta por atividades, processos, tarefas, dentre outras coisas. Percebam no rodapé da figura que ele fala o que eu disse anteriormente. Ele tem entradas, que foi o que eu expliquei que são os inputs, ele tem a transformação, que é justamente o processo, e eles têm a saída, que são os outputs. Toda empresa ela é cíclica nesse sentido. Toda empresa ela vai ter processos cíclicos, que tem um objetivo a atingir, e ele vai ter que ter insumos, processamentos, saídas, e sucessivamente. Então você percebe que dentro dessa primeira imagem, o autor nos mostra que a organização ela é envolta de um processo, esse processo ele tem etapas, e essas etapas são constituídas por pessoas e estruturas. Pronto, pensei nisso, eu comecei a desenhar o que é esses processos administrativos. Tá, mas onde acontece e onde eu vou atuar com esses processos? Aqui nesse tópico configurações organizacionais versus orientação por processo, ele vem trazer para a gente um pensamento da seguinte maneira, como Levitt fala: propor um modelo ancorado por 4 variáveis assim descrita. Então, o que ele está dizendo? Eu preciso organizar esse meu pensamento, eu preciso dar uma estrutura formal a esse pensamento, então eu vou começar por onde? Então, o que ele sugere? O autor, ele sugere o seguinte: o contexto da tarefa. Eu tenho que saber o que eu vou fazer, tá? Para que eu possa, assim, dizer que processo vai acontecer. Eu preciso saber quem vai realizar essa tarefa, ou seja, que autores vão estar envolvidos. Eu preciso saber que estrutura eu tenho para essa tarefa e que tecnologia disponível eu tenho. Então, lembra aí do exemplo do cafezinho? Parece bobo, mas ele contempla isso tudo. Um exemplo: contexto da tarefa. Vai ser fazer um café. Tá? E você tem algumas situações. Quem vai tomar esse café? É uma pessoa exigente? É uma pessoa que valoriza o café? É uma pessoa que sabe degustar o café? Quem vai tomar esse produto? O meu cliente que toma esse café, ou a pessoa que eu gosto que toma esse café, ou meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, quem toma esse café? Que tipo de café gosta? Então eu começo a ter várias perguntas para desenvolver uma tarefa bem simples, que é fazer um café, né? Então, os atores envolvidos é o que eu estou dizendo. Quem vai fazer? Sou eu que vou fazer? É você que vai fazer? É alguém, é o operacional que vai fazer? É o atendente que vai fazer? Quem vai fazer? Quem vai tomar? Qual é o momento e o cenário que esse café está envolvido? É uma reunião de negócios? É uma conversa informal entre amigos no final da tarde? O que está envolvido? Então, eu preciso saber os atores envolvidos para que eu possa desenvolver essa tarefa. Não é da maneira correta, mas é da maneira adequada.
Assim como eu tenho estrutura para fazer o café que eu quero, eu tenho um coador, ou eu tenho uma cafeteira, ou eu tenho porta-lenço, ou eu tenho um paninho, eu tenho essa estrutura? Tenho. Tenho uma estrutura, eu estou aqui, eu tenho um fogão, ou eu tenho uma cafeteira, eu tenho eletricidade, tá? E que tecnologia disponível eu tenho para desenvolver? E aí quando eu falo tecnologia, ou a parte tecnóloga, como ele diz, não significa que eu tenho que ter um aparelho eletrônico. A enxada foi considerado um grande avanço tecnológico na agricultura. Então, o pano de coar café aqui é uma tecnologia. O aparato onde tem o cafezinho, o filtro também é uma tecnologia. Então, é interessante eu saber em que processo eu estou, em que atividade eu estou, onde eu quero chegar para saber realmente como eu vou desenhar essas atividades, tá? Então, para que a gente possa melhor definir, Nádila diz o seguinte: uma perspectiva de reciprocidade, de sorte que a etapa subsequente possa interferir de forma tanto reativa quanto proativa, somente na fase antecedente, como também e principalmente ao longo da execução do processo. Muito complexo o que ele diz, trocando em miúdo, explicando isso tudo, trazendo novamente a realidade aí do cafezinho. Eu tenho que entender que existe uma reciprocidade do que eu estou fazendo. Eu coloquei água para ferver, eu coloquei o açúcar dentro da água, comecei a preparar, esqueci alguma coisa, e aí? Você tem que entender que as etapas estão interligadas, tá? Uma das primeiras vezes que eu enfrentei essa questão da reciprocidade foi quando eu coloquei o pó do café para ferver, deixei ali, esqueci que ele ferve que nem leite. E quando eu voltei, o processo já não poderia ser corrigido. Então, você tem que pensar sempre um passo à frente. Processos administrativos significa pensar um passo à frente em uma linha de sequência lógica. Você tem que estar preparado para as possíveis interferências que venham do ambiente interno ou externo. Uma coisa que ele diz é o seguinte: o contexto de tarefa, ou melhor, os processos administrativos, como também os operatórios, representam a essência da organização. Então, precisa ter organização, precisa ter ordem, tá? Os atores, ou seja, as pessoas, são representadas pelas pessoas que compõem a força de trabalho da organização. Eu tenho que saber quem é minha equipe, quem são as pessoas que estão envolvidas. Um exemplo simples que o autor traz: a questão de uma figura de relacionamento do setor de departamento pessoal. Eu tenho cargos, salários e benefícios, logo depois eu tenho recrutamento e seleção, logo depois movimentação e registro, e logo depois treinamento e desenvolvimento. Se nós pararmos para olhar de primeira, aí a gente pode perceber ou achar que não tem uma sequência lógica. Que a primeira coisa que você faz para alguém trabalhar na tua empresa é o recrutamento. Você recruta, seleciona, não é isso? Só depois você vai trabalhar... não. Aqui uma empresa tem que estar desenhado. Eu tenho os cargos, que não precisa ter pessoas, e esses cargos têm as tarefas, o que vai ser feito nesse cargo, quanto ele vai ganhar e que benefícios ele vai ter. À medida disso, eu vou fazer um recrutamento dentro dessa perspectiva. Por quê? Se eu tenho um cargo de administrador com salário X, com benefício Y, na hora que eu vou fazer um recrutamento, eu vou ter critérios de avaliação diferentes do que eu vou ter um cargo de operador de máquina, que também vai ter um salário diferente, benefício diferente, então eu vou ter um recrutamento diferente. Então, pensar em processo é pensar nele como um todo, tá? Por isso que existem esses critérios de interdependência. Esses critérios significam a ordem lógica de como eu vou organizar esse processo. Então, primeiro eu vou ter que adotar uma postura de interdependência nas operações. Elas vão acontecer dentro de um processo, mas sendo que uma depende, mas independe também da outra. Que a falta de uma não vai gerar, de certa forma, a lisura, a demora que a outra aconteça. Em alguns casos não tem como isso não acontecer, mas na grande maioria eu posso ter processos interdependentes que eles sejam realmente eficientes. Uma outra, ele fala aqui que é o conceito de interdependência, está diretamente relacionado ao entendimento sobre os chamados critérios de departamentalização. O que é departamentalizar uma empresa? É organizar essa empresa em departamentos, em setores. RH, comercial, financeiro, estoque, produção, marketing, publicidade. Então, eu tenho que organizar o departamento para que eu possa organizar como as coisas vão acontecer. Quanto mais departamentalizado, cuidado para não dividir demais,
e aí muito dividido, que vai dar um caos, não vai dar uma organização. Eu vou departamentalizar, dividir para melhor gerenciar. Um outro critério que ele fala aqui são os 3 níveis, que é o fundo comum, fundo sequencial e o fundo recíproco dessa interdependência. No fundo comum, ele fala uma coisa muito interessante. É pouco, né? Ele diz assim, pouco valor orientação por processo, pois como podemos observar, ainda que teoricamente, está impregnado por uma linha construtiva de característica de verticalização pela própria essência. O que é essa verticalização pela própria essência? Como nós vemos aqui nesse slide, que ele fala de top-down, são estruturas que apresentam uma hierarquia, como a gente fala, de cima para baixo, aquela história de obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa estrutura é mais ou menos nesse sentido. Eu tenho um administrador, se ele está acima, no topo da estrutura, ele tem um poder maior. Eu tenho um staff, que é o apoio, que aqui pode ser um contador, pode ser um advogado, pode ser um marqueteiro, pode ser uma pessoa com característica específica jurídica. Então, N pode ser simplesmente o apoio de mídias de internet, um staff, um apoio. Logo após eu tenho um gerente comercial, financeiro, gerente de materiais, significa a linha tática, o corpo gerencial. E abaixo eu tenho as pessoas que operacionam as atividades, vendedor, caixa, estoquista, tá? Então isso aí é um tipo de hierarquia. A segunda interdependência que ele fala é o fundo sequencial, que ele chama aqui, apresenta um ganho significativo se comparado ao tipo de interdependência, pois reflete um caráter horizontal, então é como se eu estivesse realmente olhando ali para o mar, no horizonte, e portanto ele tem um tratamento dos processos diferenciados. O que ele fala? Ele fala que ele vai no sentido de linha, linearidade, e ele vai aproximando cada conjunto de atividades a ser executado. Então o administrador está mais próximo da gerência, ele está mais próximo do operacional. Não quer dizer que esse modelo é melhor do que o outro ou pior do que o outro. Quer dizer que tem empresas que se adaptam melhor a este modelo. Então, a estrutura da empresa, a política da empresa vai determinar que tipo de estrutura você vai escolher a trabalhar nessa empresa, tá? E a outra, que é a terceira, é a interdependência do fundo de recíproca, que ela fala que é uma visão inovadora. Por quê? Porque todos os níveis, apesar de ter habilidades e responsabilidade diferentes, eles se conversam. Eles interagem entre si. A hierarquia, ela é horizontal e a minha fala, eu posso muito bem ser um operador de máquina lá no meu chão de fábrica e eu conseguir conversar abertamente com o meu diretor, de uma forma linear, mas sem esquecer que ele é o diretor e eu sou operacional. Só que a linha de conversa, ela se torna mais limpa, mais rápida, mais flexível, tá? Isso tudo, ele traz aqui de Misterman, ele fala da organização pública e suas configurações. Ele diz assim, na concepção do autor, ele diz que as organizações são estruturas para apreender e dirigir sistemas de fluxos e determinar interrelacionamentos das diferentes partes. Ou seja, uma empresa é um conjunto de atividades que interagem entre si dentro de processos distintos para atingir um objetivo em comum. Tranquilo. Você pensou isso, construiu isso, internalizou esse conceito, você consegue entender a estrutura de uma empresa, você consegue desenvolver o fluxo dessa empresa. Então, você percebe aqui no slide, essa figura que ela mostra as 5 partes básicas da organização, desde a cúpula estratégica até o núcleo operacional. Então, preste atenção no que ele diz. O primeiro, ele está aqui focado na estratégia do local da organização. O segundo, ele fala que é a participação de presidente e vice-presidentes, dividindo responsabilidades. O terceiro, ele diz que é o encarregado da organização de cumprir uma missão mais eficiente. O quarto está relacionado à atuação da gestão municipal, agrupamento dos conselhos, interferência da comunidade em geral. E o quinto, que é o staff, que é aquele que eu falei, ali o apoio, que ele vem a dar um determinado ciclo de orientações, seja só conceitual ou realmente prática, a um determinado projeto, ação, empresa, organização, tá? Então, para que a gente possa melhor explicar, o autor ele traz esses fluxos para que a gente possa entender. Você percebe o seguinte, no primeiro fluxo é o que a gente chama de vertical. O segundo fluxo de comunicações informais, você vê que ele tem várias ligações, acontece muito cotidianamente, tá? O terceiro ele fala da autoridade
onde eu tenho uma autoridade maior, uma intermediária e uma autoridade, né, limiar. E ele fala da seguinte, no sentido do constelação, onde todos falam tudo e a gente vai trocando essas informações. O interessante é que ele diz assim, ó, as organizações assumem contornos diferentes e dessa forma, sua capacidade de escolha muito provavelmente deve ser balizada por decisões híbridas, pautadas tanto no comportamento técnico quanto na política. O que isso significa? Apesar do autor nos trazer diversos modelos, diversas formas de fazer, alguma sugestão de estrutura, você como gestor não pode esquecer de olhar para a tua empresa enquanto política, no sentido políticas internas da organização, e enquanto corpo técnico, que significa quem são as pessoas que trabalham com você. E nesse contexto eu tenho algumas estruturas que ele traz aqui. Estrutura simples, estrutura burocrática mecanizada, a estrutura da burocracia profissional, a forma divisionalizada e a adocracia, tá? A estrutura simples, né, caracterizada por dose maciça de supervisão, é aquela mais conhecida de que você faz, eu olho, eu avalio, a gente vê o que tem para melhorar e você continua fazendo, tá? A burocracia mecanizada é aquela da época do tempo, tempos em movimento, é bem planejamento na ação, materializando realmente essa questão vertical. A burocracia profissional é aquela que eu planejo, executo, controlo, avalio, planejo, executo, controlo, avalio. Então, não tem muita mudança. A forma divisionalizada foi a departamentalização que nós falamos, tá? E a adocracia, ela é aquela coisa mais inovadora, é flexível, a formalização é bem menor. Não é que não seja burocrático, até que nós estamos falando de empresas públicas, mas são empresas públicas mais flexíveis, com pessoas com um pensamento um tanto menos burocrático, mas não quer dizer que não seja formal, e não quer dizer que não seja burocrático, mas não é burocrático. Então você entende que você pode trabalhar e atender qualquer uma dessas estruturas dentro da empresa que você vai trabalhar, tá? Então, para a gente fechar esse pensamento, entender essa primeira unidade, é interessante você atentar algumas coisas. Primeiro, que organizações públicas são organismos eminentemente políticos, pautados por forças internas e externas, que ora assumem conotações antagônicas e em outros momentos buscam por elementos de coalizão para fazer frente a propostas que atendem a interesses dominantes e comum. Ou seja, empresas públicas, elas nasceram para atender às necessidades do público em geral, da sociedade civil, e para isso ela tem alguns princípios, e um deles é o princípio da legalidade e da igualdade. Então eu preciso colocar as coisas de uma forma mais uniforme. Tá? Segundo ponto, tendo como base de apoio uma estrutura baseada, burocrática e centralizada, a administração pública brasileira não tem sido capaz de responder, enquanto organizações, às demandas e desafios da modernidade. Esse ponto eu trago como um desafio para vocês gestores. Precisamos deixar as organizações públicas capazes de atender às demandas do século XXI e dos próximos séculos que vier. Não podemos mais fazer gestão dentro de uma empresa atual com modelos ultrapassados. Precisamos dar agilidade aos processos. E os fluxos e os processos administrativos nasceram para isso, tá? Terceiro, o atendimento às demandas municipais, por exemplo, requer cada vez mais das autoridades a adoção de doses maciças de talento, competência, comprometimento e criatividade para a resolução de questões inerentes à sociedade. Aqui cabe dizer que o processo de seleção, de contratação, deve ser melhor estruturado. Eu preciso saber quem são os agentes que vão trabalhar comigo. Eu preciso ter agentes capacitados para gerar um bom trabalho. Não adianta eu lhe exigir uma melhor capacitação para atender as demandas se o Estado também não lhe der condições estruturais e pessoal de fazer esses atendimentos, tá certo? Então, por hoje é só. Utilizamos como base teórica o processo administrativo de Ricardo Rodrigues Mendonça, o autor do livro, tá? Muito obrigada, sou a professora Celina Olivinda e até a próxima.